No dia 27 de junho, a igreja no mundo todo celebra o dia, a data de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui em Campos dos Goytacazes, a nossa comunidade, com muita alegria, com muita gratidão, também celebra o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, está em festa. Os campistas também estão em festas, felizes por poderem celebrar a Mãe do Perpétuo Socorro. Maria é a mãe de Jesus, é a mãe do Filho de Deus, é aquela que concebeu Jesus no seu ventre, a Imaculada, a sem pecado. Maria é única, é uma pessoa, é a mãe de Jesus, mas na tradição da igreja ela tem vários nomes devido às circunstâncias, às aparições, ou seja, temos a Nossa Senhora de Guadalupe, no México, que se apareceu para o índio Juan Diego, temos a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, temos Nossa Senhora das Graças e aqui nós temos a celebração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Mãe do Perpétuo Socorro. Então é com muita alegria, com muita gratidão que a gente nesse vídeo vai falar sobre essa festa, sobre essa celebração tão especial. E para mim particularmente, com muita alegria e com uma gratidão imensa de celebrar a Mãe do Perpétuo Socorro. Eu desde o ventre, no ventre da minha mãe Ariema, meu pai Geraldo Guzmão, já frequentava o santuário, já frequentava a novena perpétua. Aqui eu fui crismado, aqui também eu dei os primeiros passos com a minha namorada e hoje esposa Patrícia. Então esse santuário é um lugar de graças, é um lugar de alegria. E quantas milhares e milhares de pessoas, de campistas, entraram por essa porta e daqui saíram transformados por estarem na casa de Deus, na casa da mãe, por sentirem o colo, sentirem esse aconchego da mãe que cuida, da mãe que protege. Quantas pessoas aqui encontraram cura, quantas pessoas aqui tiveram o seu encontro pessoal com Jesus Cristo através de Nossa Senhora. Casamentos foram celebrados, batizados, quantas pessoas aqui foram crismadas, quantos grupos de orações aqui se encontraram também, quantas pastorais aqui nesse santuário trabalharam com afinco, pastoral social, pastoral da sobriedade, a liturgia, os ministros da Eucaristia, enfim, quantas pessoas se doaram para que a devoção à Mãe do Perpétuo Socorro pudesse se propagar e a nossa comunidade ser transformada pelo amor, pela dedicação dos missionários redentoristas que se doaram, que sempre se deram o melhor deles para que a evangelização, o reino de Deus pudesse acontecer em nossa cidade. Nesta história linda que a gente está contando nesse vídeo sobre o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é importante a gente fazer aqui um resgate na história. Como que foi construído o convento, o santuário, como é que os redentoristas chegaram em nossa cidade. E a gente voltando na história, a gente vai voltar ao ano de 1923. No ano de 1923, Deus nos presenteou, a comunidade de Campos dos Goytacazes, com a chegada dos primeiros missionários redentoristas em nossa cidade. Eram missionários vindo da Holanda. Que lindo isso, né? A disponibilidade, o chamado do Evangelho. Eles saem de um outro país, de um outro continente e vêm aqui para Campos. Quando eles chegam na nossa cidade, eles vão atuar na igreja de São Francisco, na rua 13 de Maio. Então ali os redentoristas primeiros que chegaram começam a atuar ali, celebrando as missas, moravam na igreja de São Francisco e por muitos anos estavam evangelizando na nossa cidade. Até que em 1945, os superiores redentoristas cobraram deles. Vocês precisam de uma casa na cidade, né? Porque ali na 13 de Maio, na igreja de São Francisco, tinha a ordem de São Francisco, eles não tinham toda uma autonomia de atuação. Então vem esse chamado, ou vocês constroem, né? Firmam mesmo na cidade de Campos, ou vão ter que acabar a missão em Campos. E aí, no ano de 1947, né? Começa então a construção, né? A construção da casa. E aí nós temos dois pilares dessa construção do convento, né? Na primeira forma, que foi o padre Gabriel e o padre Ambrósio. Eles então arregaçam as mangas, se colocam em ação, se abrem à graça de Deus
e começam, junto da comunidade campista, a construir o convento da Rua do Leão, essa primeira construção. E nessa construção, então, aqui, em 1950, então, é inaugurada a casa onde era celebrada a missa ali, no porão, ou seja, não tinha ainda o local do templo, né, para as celebrações da Santa Missa. Mas aqui, então, os redentoristas fincam casa, fincam a moradia, e aí começa então também a obra da construção do templo, né? A igreja, a casa de Deus, a casa da mãe. E em 1955, aí sim pode ser inaugurada o santuário, não o santuário ainda, né? Mas a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ficou muito tempo conhecido como Convento dos Padres Redentoristas, né? Porque o convento é o local da moradia, mas ficou esse nome carinhosamente chamado, até que em 1996, com a bênção do nosso bispo diocesano, Dom Roberto Guimarães, o nosso bispo hoje emérito, ele então, aqui o santuário se torna Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Campos dos Goytacazes tem 3 santuários: o Santuário de Santo Amaro, o Santuário Diocesano de Adoração na Praça Batalhão de Tiradentes e o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O santuário significa o quê? O local cheio das graças de Deus, os milagres acontecem. Aqui é o território eucarístico por excelência, onde as pessoas vêm e saem transformadas pelo encontro pessoal com Jesus, pelo encontro com Maria, pelo amor acolhedor da Mãe do Perpétuo Socorro. Então, em 1955, foi inaugurado o templo, né? A Igreja Mãe, aqui no convento dos Padres Redentoristas, sob a bênção do bispo da época, então, Dom Antônio de Castro Maia. Aí começa a evangelização, propriamente dita aqui na Rua do Leão, que no futuro se tornou a Avenida Santo Afonso. E que lindo, né? A graça de Deus, o Espírito Santo conduzindo esses missionários que saíram da Holanda, vieram para a nossa cidade, para a nossa terra, e aqui começa uma evangelização muito forte. O Concílio Vaticano II ainda não foi implementado na nossa diocese, né? Nós tínhamos ainda uma certa tradição. E aqui os missionários redentoristas foram aqueles pioneiros. Eles começaram com a celebração da missa em português, diante das pessoas. Aqui eles tiveram uma evangelização muito próxima das famílias, dos casais. Aqui no santuário, hoje, né, a gente viu tanta coisa acontecer em relação às famílias. Aqui tivemos os encontros conjugais, os cursilhos de cristandade, né? Muito bonito aqui também no convento, no santuário, foram um grupo jovem, famoso, que marcou uma geração, o Mojoque, né? Aqui também, olha que lindo a graça de Deus, funciona a escola municipal, uma escola municipal Sagrada Família. Quantas crianças, quantas pessoas foram formadas aqui nesse templo eucarístico. Também aqui nesse templo sagrado, nesse espaço sagrado, também funciona a escola Mater Ecclesiae, é a escola da diocese, né? Que vai formando os leigos, né? Dando uma formação sólida na fé, formando para o diaconato e para outras missões mais também, a escola diaconal na nossa cidade. Enfim, quantas coisas boas, quantas graças aconteceram aqui, graças ao sim, graças ao chamado que Deus colocou naqueles 2 primeiros missionários, o Padre Gabriel, o Padre Ambrósio. E floresceu, frutificou através de vários leigos que se doaram, que se disponibilizaram também, porque a igreja é isso, é a participação dos sacerdotes, dos ministros investidos, mas também dos leigos. Todos nós somos igreja. E o santuário, os redentoristas, abriram as portas, abriram o coração para a comunidade campista. Atendimentos espirituais, direcionamentos, quantas coisas boas foram feitas através desse sim maravilhoso que foi dado. Vale também registrar um fato muito importante que aconteceu aqui no santuário, nos redentoristas. Na nossa diocese, os ministros da distribuição da comunhão eucarística, foi aqui a primeira vez que eles foram investidos, ainda na década de 80, como o bispo Dom Antônio de Castro Maia, ele abriu uma exceção para os 12 primeiros ministros, porque eram tantas as pessoas que vinham ao convento, né, na celebração eucarística, os padres não tinham como, né, dar conta da distribuição da Santa Comunhão. E aí Dom Antônio, né, que na época
era visto como um bispo mais tradicionalista, ele abre essa exceção aos redentoristas e permite então que sejam investidos 12 ministros da Eucaristia. E eu tive a graça de ver esse dia que o meu pai foi um desses 12, Dr. Geraldo Guzmão, e foi muito bom. E depois então, 2 anos depois, o bispo Dom Carlos Alberto Navarro, o novo bispo da diocese, aí sim estende os ministros da Eucaristia para todas as paróquias da cidade. Esse serviço tão bonito, né, de auxílio aos sacerdotes e de levar a comunhão aos enfermos da nossa cidade. O ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro trata-se de uma arte bizantina, pintura muito antigo, que vem da tradição oriental, ao contrário da nossa tradição ocidental, que vê muitas imagens de gesso, né? Já a tradição oriental, o ícone, a pintura, né, revela os mistérios de Deus. O fundo do ícone é todo em ouro, simbolizando a divindade e a glória em que está envolta Maria. A mãe segura nos braços o filho. Dos lados, 2 anjos mostram os instrumentos da paixão. Igualmente, dos 2 lados, letras gregas apresentam seu maior título, Mãe de Deus. Está Maria vestida com a túnica vermelha das virgens e com o manto azul das mães. É ela a Virgem Mãe. Na cabeça, uma coroa real, o reconhecimento das suas prerrogativas de rainha dos céus e da terra. Na fronte, brilha uma estrela, é ela, a estrela do mar da vida, a nos guiar até o porto da salvação. O menino, assustado com a aparição dos instrumentos da paixão, se agarra aos braços da mãe e o cordão de sua sandália se desamarra. Maria o abriga e ele se sente seguro. O olhar de Maria não se dirige ao menino, mas a quem a olha. E as mãos de Maria indicam Jesus, o Salvador. Eu comecei a frequentar o santuário a partir de 1960, quando já estava casado e tinha os 2 primeiros filhos. Eu e minha esposa começamos a frequentar a novena das terças-feiras, a novena perpétua. Em 1980, quando o bispo de Campos ainda era do Dom Antônio de Castro Maia, eu fui escolhido pelo padre José Cândido Barbosa para participar do primeiro grupo de ministros da Eucaristia do convento. O Dom Antônio só autorizou somente para o convento. Eram uns 13. Nesse cargo eu fiquei 20 anos. Bom, em 1982, o Dom Antônio havia falecido, aí entrou o Dom Carlos Alberto Navarro, aí então foi estendido para toda a Diocese de Campos os mestres, como se diz. Eu, sem o convento, eu não seria nada. Nada. É tudo em função do convento, dos padres redentoristas. Padre Ambrósio foi muito meu amigo. E uma curiosidade, numa das viagens que ele fez à Holanda, eu que fui buscá-lo no Galeão. Eu e mais mais 2 ministros da Eucaristia. Então, e ele era muito amigo nosso, vinha aqui, almoçamos na minha casa várias vezes. E por aí foi. Só parei, como já disse antes, por causa da pandemia, foi que eu deixei de frequentar. Após o nosso casamento, eu vim morar em Campos e aqui, 1 ano depois, eu tive minha primeira filha. Frequentamos, desde essa época, a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no santuário
que naquela época nós chamamos de convento dos padres redentoristas. Tempo de Padre Gabriel, Padre Ambrósio, Padre... inúmeros padres, e com quem nós tínhamos assim uma afinidade muito grande e por quem nós tínhamos um carinho muito, muito grande. Confiávamos nele, sabíamos que eles eram enviados de Nossa Senhora para nos proteger aqui em Campos. Continuando esse tempo de frequência às bênçãos, toda terça-feira, às 3 horas da tarde, eu e a minha amiga Ariema juntávamos os filhos. Quando nós podíamos ir, nós íamos levando. Quando não podíamos, nós tínhamos pessoas de muita confiança a quem nós os entregávamos e eles frequentaram por muitos e muitos anos até chegarem à adolescência, já não poderem, por questão de horário, de escola, frequentar essa novena das 3 horas. Mas a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma coisa que não tem, só se explica mesmo como uma coisa divina. Eu tenho testemunho dos milagres já recebidos por Nossa Senhora. Um deles foi a minha filha, a mais velha, com 2 anos, ela esteve muito doente e eu fiquei muito aflita e pessoas conhecidas mostraram um caminho que não era dentro da nossa religião católica. Eu fiquei sem saber o que fazer, mas, mais uma vez, Nossa Senhora me levou para lá, para perto dela. E naquele tempo, podíamos sair à noite, e passava das 7 horas da noite, eu batia a campainha e, de repente, eu não sabia nem o que estava fazendo. Veio uma pessoa e eu pedi: Padre Gabriel, pode me atender? Quando ele chegou, eu fiquei sem saber o que dizer. Falava do começo para o fim, do fim para o começo, chorava, e ele me disse: senta e fala. Eu queria que ele fizesse um milagre, fizesse a minha filha ficar boa de qualquer maneira. E ele me explicou que ele não podia fazer o milagre. Ele ia interceder junto de Nossa Senhora que desse a minha filha a saúde de volta. E assim fez. Eu vim para casa, minha filha não dormia e não comia. Tinha aproximadamente 1 ano e 9 meses. Nessa noite, a minha filha dormiu a noite inteira. O poder de intercessão de Padre Gabriel era realmente uma coisa extraordinária. Em seguida, tive meu filho com problemas graves também de febre reumática e tomava uma injeção muito forte e ele sofria muito com isso. E eu me ajoelhei aos pés de Nossa Senhora. No fundo da igreja tinha a capelinha dela e ali eu cheguei e só falei assim: Nossa Senhora, meu filho é seu. Eu, a partir de hoje, entregando a senhora, eu não vou mais dar essa injeção, que eu nem sei se vai fazer tanto bem, porque ele está sofrendo muito com isso.
E a partir daí, a frequência nossa, as missas, as procissões maravilhosas, os padres que nos acompanharam durante todo esse tempo, só nos levaram a ter cada dia mais uma devoção muito firme, muito segura a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Me lembro muito desse período que antecedia as festas, a festa dela, as procissões que eram realizadas na madrugada. Cada grupo saía de um determinado lugar e eu aqui saía do grupo aqui na nossa frente no Lacerdão. O meu amigo Geraldo Guzmão era meu companheiro nessas procissões e nós cantávamos sem parar. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, ouvi nossa ardente oração, vinde com amor socorrer-nos em toda e qualquer aflição. E era isso que ela fazia. E era isso que nós fizemos e fazemos até hoje. Desde os 10 anos, eu tenho uma integração, um carinho muito grande pelo santuário. A minha mãe foi diretora da Escola Sagrada Família na época do Padre Humberto e eu tinha tarde livre da escola todas as quartas-feiras e eu passava minhas quartas-feiras andando pelo santuário, conversando com Nossa Senhora, conhecendo de perto as maravilhas que para mim como criança existiam lá. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro entrou na minha vida um pouco mais tarde, que a ligação que eu tinha aos 10 anos era um pouco bem criança, eu tinha assim uma mágica. Mas na adolescência, no final da adolescência, eu comecei a frequentar as missas no convento com a minha família, na época já com o meu namorado, e por muitos anos nós frequentamos. E aí começou a crescer a minha ligação com Nossa Senhora. E tempos depois, eu tive uma proposta de emprego, na verdade, assim, eu fiz um concurso e eu estava para ser chamada e eu fiz o propósito de começar a novena para Nossa Senhora dar aquela força para que eu fosse chamada nesse concurso público. E isso aconteceu em 1999 e desde então eu faço a novena perpétua de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. São 23 anos fazendo a novena. Nossa Senhora tem uma presença extremamente marcante e forte na minha vida e isso traz também para a minha família a força que eu necessito diariamente para enfrentar as adversidades que a gente tem na criação dos filhos, no matrimônio, diretamente com o marido, na relação. E eu sei dizer que, ai de mim, se eu não tivesse a presença de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Nosso Senhor Jesus Cristo presente fortemente na minha vida. Todas as dificuldades sempre são superadas. Eles são apenas obstáculos que Nossa Senhora vai ajudando a vencer. E vencendo esses obstáculos, a gente vai crescendo na fé, a gente vai sentindo cada vez mais a presença dela e de Nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E o tempo vai passando e a gente vai se fortalecendo e criando uma intimidade cada vez maior com a presença deles em nossas vidas. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, ouvi nossa ardente oração e vinde com amor socorrer-nos em toda e qualquer aflição. Ó Mãe bondosa e poderosa, volvei ao mundo o vosso olhar e em seus temores os pecadores a paz de Cristo hão de encontrar. Em nossa vida, ó Mãe querida, jamais nos falte o vosso amor. Bondosamente, perpetuamente, rogai por nós ao Redentor.
Ó Virgem pura, Mãe de ternura, sem vós quem poderá lutar? E enfim um dia, com alegria, no céu a Cristo contemplar. Um momento muito especial nesse vídeo que eu estou preparando, que nós estamos preparando para a Mãe do Perpétuo Socorro, é o momento da gratidão, o momento de agradecer a Deus, agradecer a Mãe do Perpétuo Socorro e agradecer muito, 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 muito a cada missionário redentorista, irmãos, padres, todos aqueles que passaram aqui no santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que deixaram um pouco de si e levaram também muito de nós. Homens que saíram de suas cidades, que saíram de seus países para evangelizar, para anunciar a Boa Nova, para anunciar Jesus, o nosso Salvador, para anunciar o amor de Maria por nós. Homens que deixaram famílias, homens que se doaram gratuitamente pelo reino de Deus. Muitos ainda convivem aqui na terra com a gente e outros já estão no céu junto de Jesus. E eu trago do meu coração vários sacerdotes que aqui passaram. Vou falar alguns nomes e com certeza você nesse vídeo também vai lembrar daquele padre, daquele missionário redentorista que também marcou o seu coração. E dentre eles a gente pode citar o padre Gabriel, um dos construtores do santuário, e eu guardo especialmente o padre Ambrósio. O padre Ambrósio, eu ainda criança, ele ficou muito amigo da minha família. Papai ia no Galeão buscá-lo, levava ele aqui nos médicos em Campos, e todo aniversário ele mandava um cartão postal para cada um da nossa família, com carinho. Também temos os padres que a gente traz no coração, o padre Marcos, o padre Inácio, o padre Almeida. Como o padre Almeida me marcou também, eu ali criancinha, o padre Almeida com aquela voz forte, né? O padre Almeida me marcou muito também, que é irmão do padre Gaspar. Tinha também o padre Valdir, o padre José Cândido Barbosa, tinha também o padre Macedo, padre João Eggs, padre Ronaldo, que alegria, que saudade do padre Ronaldo, cantando e encantando a todos nós. Também passou aqui pelo santuário, que me marcou muito também, o padre Carrara, padre Anderson, padre Ferreira, padre Vanderlei, padre Carvalhais, padre Fonseca, padre José Carlos, padre André, padre Nelson. Que alegria, padre Nelson, né? Os 6 anos aqui em Campos, tantas obras, não só materiais, com obras também no nosso coração. E hoje, nesse tempo também, né, nós temos aqui o padre Luiz Carlos. Gratidão, padre Luiz Carlos, reitor, junto com o padre Paulo Henrique, o padre Valdo, o padre Vidigal. Que sabedoria, quantos ensinamentos, padre Hélio, padre frade Robério, o irmão Aníbal e tantos irmãos que passaram por aqui, todos se doando, missionários redentoristas com a batina preta, o rosário na cintura e uma cruz no peito, anunciando Jesus e o amor de Maria. Queridos irmãos, queridas irmãs, depois de conhecerem toda essa história que foi contada lindamente até agora, eis que estamos chegando ao final. E o final nos remete novamente ao ícone da Mãe do Perpétuo Socorro. E o olhar da mãe é um olhar de quem cuida, é um olhar de quem protege, é um olhar de quem guarda. Esse nome socorro é muito significativo, porque ninguém pede socorro na tranquilidade, no conforto, na satisfação. Você, quando já pediu socorro a alguém, foi nos momentos de aperto, tribulação, dificuldades, sofrimento e dor. Que bom na vida da gente de fé saber que nós temos uma mãe, que é mãe de Deus, a quem podemos recorrer nos perigos da vida para pedir: socorrei-me, ó Maria. E Maria, sabiamente, nos apresenta Jesus, o seu Filho, que é o grande socorro de toda a humanidade.
aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Mestre, aquele que deu a vida por nós, aquele que está presente na hóstia consagrada para nos alimentar e nos fortalecer, aquele que ressuscitou, que é um Deus vivo, que está sentado à direita de Deus Pai. É o mesmo menino, é o mesmo Jesus que aqui tem as duas mãozinhas, na grande mão direita de Maria, tem a sandália desatada, sinal de fragilidade, porque Deus se fez frágil em Jesus, mas uma fragilidade que se faz forte pela ressurreição. Deus se fez fracasso em Jesus, na cruz, na morte, no sofrimento, na dor, mas um fracasso que se tornou vitória com a ressurreição e com a vida nova. Seja devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tenha um amor filial por Maria. Nós sabemos, sim, sabemos, que Maria é uma só, que Maria tem muitos nomes, para a mesma Nossa Senhora. Aqui nós a chamamos carinhosamente de Mãe do Perpétuo Socorro. Nós sabemos, sim, sabemos que Maria não é deusa, que Deus é um só em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas depois de Deus, a criatura humana mais fiel, mais obediente, a criatura humana que mais se deixou tocar pela graça é Maria. Ela é primeira, ela é para nós modelo. Rezar para Nossa Senhora é pedir que também em nós se realize a palavra de Deus como nela se realizou. Para Deus nós usamos a palavra adoração. Para Maria nós usamos a palavra veneração. Venerar significa respeitar, aprender, acolher. E é isso que eu desejo para você ao final desse vídeo. Aprenda com os testemunhos que foram dados. Aprenda com a linda história do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aprenda com as virtudes dessa mulher, mãe, virgem. Aprenda, sobretudo, com a fé de Nossa Senhora. E nós, missionários redentoristas, que recebemos do Papa Pio IX a missão de difundir, de anunciar o ícone por todo mundo, nos alegramos em ter leigos e leigas que divulgam essa devoção e que tornam Nossa Senhora do Perpétuo Socorro mais conhecida. Eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe seus negócios, abençoe a sua saúde e dê paz ao seu coração. Por isso, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus todo misericordioso para você, para a sua família, para os seus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.